Olá, tudo bem? Professor Valquíria. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com o balanço patrimonial, a DRE e a DRA. Então, o que nós temos? O balanço patrimonial, ele é a principal demonstração contábil e ela se destina a evidenciar, seja de forma qualitativa, seja de forma quantitativa, a posição patrimonial e a posição financeira da entidade. Então, o balanço patrimonial, ele é a principal demonstração contábil e busca evidenciar, seja de forma quali ou quant. Quali é os nomes das contas, é a nomenclatura, como se chama as contas, e a quant é os valores, os saldos de cada conta, ou seja, mostrando a posição patrimonial e financeira da entidade. O exercício social ele tem a duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Normalmente é o ano civil, ok? Então, dentro do balanço patrimonial, nós temos o quê? Nós temos as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Então, o que é o ativo? O ativo ele é um recurso econômico, mas é um recurso econômico que é presente, controlado pela entidade, como resultado de evento passado. Então, o ativo, ele é um recurso econômico, mas é um recurso econômico presente, ou seja, hoje a empresa tem esse recurso. E ele é controlado pela entidade. A posse, o poder, o controle sobre esse bem é da entidade. Mas ele é resultado de quê? De um evento passado. Eu só tenho um cliente porque antes eu vendi. Eu só tenho uma máquina porque antes eu comprei. Então, é um recurso econômico. Ele é presente, ele é controlado pela entidade, mas ele é resultado de um evento passado. Ok? E o que é o passivo? O passivo, ele é uma obrigação. O passivo é uma obrigação. Mas é uma obrigação também presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. Então, o passivo também, ele é uma obrigação, mas é uma obrigação presente. Assim como o ativo, ele é um recurso econômico presente, a obrigação, ou seja, o passivo, também ele é uma obrigação presente, ou seja, hoje a empresa deve esse recurso. E ele também, ele presente na entidade, mas ele é uma obrigação presente de quê? Da empresa ter que transferir um recurso, ou seja, ela tem que liquidar essa obrigação. Então, ela vai transferir um recurso econômico. Onde está esse recurso econômico? No ativo. Como resultado de um evento passado. Ela só deve ao fornecedor porque antes ela comprou, né? E comprou a prazo. Ela só tem a obrigação de salários a pagar porque antes o servidor, o funcionário trabalhou por 30 dias, gerou a obrigação de pagar o salário. Ok? E o PL? O que nós temos de conceito de PL? O PL, ele é a participação
residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, o PL, ele é participação residual, ou seja, é o que sobra. Sobra do quê? Quando eu pego os ativos da entidade e deduzo todos os passivos. É justamente a equação patrimonial, né? O PL é igual ativo menos o passivo. Então, é a participação residual nos ativos da entidade após você deduzir todos os passivos. Ok? Pois bem. Mas então, como é que está organizado a estrutura desse balanço patrimonial? Então, o balanço patrimonial, ele é justamente a demonstração contábil que vai se destinar a evidenciar de forma qual e quant a posição patrimonial e financeira da entidade. Então, essa demonstração contábil é a principal demonstração contábil que nós temos. E aí, o que acontece? Nós temos uma estrutura desse balanço patrimonial. Essa estrutura, nós temos o lado esquerdo e nós temos o lado direito. Então, nesse balanço, a balança tem dois lados, né? Lembra das balanças antigas? Assim também o balanço patrimonial, ele vai ter dois lados. Do lado esquerdo, nós vamos ter as contas do ativo. E do lado direito, nós vamos ter as contas do passivo. Vamos acertar aqui. Então, nós temos as contas do passivo e nós temos também as contas do patrimônio líquido, o nosso PL. Ok? Então, balanço patrimonial, nós temos do lado esquerdo as contas do ativo, do lado direito do passivo, mais o PL. Ok? Pois bem, dentro dessas contas, elas são divididas em grupos e subgrupos. Dentro do ativo, nós temos que grupos? O grupo do circulante, que são as obrigações até 12 meses da data do balanço, ou seja, ficam no curto prazo, e não circulante. Do lado do passivo também vai se dividir no grupo do circulante e do grupo do não circulante. Então, o circulante é até 12 meses da data do balanço. O não circulante é após esses 12 meses da data do balanço. Então, circulante é curto prazo, não circulante é longo prazo. Dentro do patrimônio líquido, nós também temos vários grupos, que é o capital social. Nós temos a reserva desse capital. Nós temos a reserva de lucro. Nós temos a conta ajuste de avaliação patrimonial. Nós temos ações em tesouraria. E nós temos a conta prejuízos acumulados. Ok? Ações é negativa, prejuízo também. Só que, esses são os grupos. Mas, dentro do não circulante, nós temos subgrupos. Quais são esses subgrupos? Nós temos o subgrupo realizável a longo prazo. Nós temos o investimento.
nós temos o imobilizado e nós temos o grupo do intangível. Ok? Então, o que que nós temos que significa cada um desses? Então, o balanço patrimonial é formado por dois lados, porque é um balanço. O lado do ativo, que são os bens e direitos, mas também, como nós vimos, ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Então, os bens e direitos de curto prazo, eles ficam no circulante. Então, aqui vai ficar caixa, banco, clientes, aplicações financeiras de curto prazo, seguros a vencer, seguros a apropriar também. E já no não circulante, que são as contabilizações de longo prazo. Então, aqui fica o realizável a longo prazo. É tudo que não fica no circulante, fica aqui. Por exemplo, um cliente que vai pagar daqui a 3 anos. É uma aplicação financeira de 2 anos e meio. Então, o que não fica no curto, fica no longo. O investimento é justamente as participações que as empresas têm em outras, e elas podem ser controladas, coligadas nos grupos de controle comum, e também as propriedades para investimentos, que são aquelas propriedades destinadas para renda ou para aluguel. Então, isso fica contabilizado dentro do investimento. O imobilizado, então aqui no investimento é os bens de renda. No imobilizado, é todos aqueles bens destinados para atividade fim, ou seja, destinados para o uso da empresa. É o carro utilizado na entrega, é o prédio, são as máquinas, os computadores, o processo produtivo ali, as máquinas que tem naquele processo produtivo, é o edifício utilizado na parte administrativa. Então, tudo que é destinado para uso, para atividade fim da empresa, nós vamos contabilizar aqui no grupo não circulante, subgrupo imobilizado. E nós temos também o intangível. É justamente aquele bem incorpóreo. É um bem não monetário, identificável e sem substância física. Então, é uma patente, uma marca que eu vou contabilizar aqui dentro do intangível, ok? Lá dentro do passivo, do nosso lado direito, nós temos também os circulantes, são as obrigações de curto prazo, são os exigíveis, né? Porque o passivo ele é organizado por ordem de exigibilidade. Já o ativo, por ordem de liquidez. O que se converte em dinheiro vem primeiro. Do lado passivo, o que eu pago primeiro, fica primeiro. Então, por isso é por ordem de exigibilidade. Então, o que é exigível no curto prazo fica no circulante, o que é exigível no longo prazo fica no não circulante. Então, empréstimos de longo prazo, financiamento, fica no não circulante. Não há subgrupo, só há as contas mesmo qualitativas com os seus respectivos valores, né, a parte quanti, dentro de cada grupo desse. No patrimônio líquido, nós temos o capital social, que é justamente o capital inicial pelo sócio, né? Estipulado lá dentro do contrato social, ou estipulado no estatuto social lá das empresas S.A.s. Então, isso é o capital social da empresa. Nós temos também a reserva de capital, que é aquele valor pago a mais no IPO. A empresa ela vai abrir o seu capital, então na primeira negociação o mercado valora um valor maior do que ela estabeleceu pelo seu valor nominal. Então imagine que ela emita cada ação dela por R$10, mas ela é valorada por 12. Então ela teve um ganho, um lucro de 2. Esse valor eu não posso contabilizar em capital social, só vou contabilizar pelo valor da ação, R$10. Os outros R$2 que foi esse ganho, ele vai ser um ágio na emissão de ação, que é justamente um subgrupo aqui da reserva de capital. Então, esse ágio na emissão de ações é justamente esse lucro, esse ganho que a empresa tem ao emitir as suas ações e ter um ganho em cima disso. Nós temos também a reserva de lucro. A reserva de lucro, ela tem vários valores que eu posso, várias divisões de reservas de lucro em cima dessa reserva. Então, a gente vai ter, por exemplo, a reserva legal, reserva estatutária. Então, outras reservas que fazem parte aqui
deste grupo reserva de lucro. A conta ajuste de avaliação patrimonial, ela surge justamente quando um ativo ou um passivo, ele é avaliado ao valor justo e eu não posso reconhecer este valor no PL, logo, essa diferença eu vou reconhecer aqui na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, se eu tenho lá um instrumento financeiro e o valor de mercado está maior que o valor contábil, essa diferença, por não ter ocorrido o fato gerador, eu deveria reconhecer como um resultado abrangente no resultado, mas como não ocorreu o fato gerador, eu não posso reconhecer no resultado, eu reconheço, então, aqui nessa conta ajuste de avaliação patrimonial. E a gente vai ver que essa conta, ela não surge em função das transações do sócio, por isso ela vai ser chamada de outros resultados abrangentes. E daqui que vai surgir, desses outros resultados abrangentes, a demonstração do resultado abrangente, que é a DRA, que vem após a DRE. Nós temos também as ações em tesouraria, que quando a empresa recompra suas ações, uma forma de diminuir esse capital social é justamente diminuindo tudo isso. Então, eu não posso aumentar, e sim eu vou diminuir o meu capital. E eu também tenho prejuízo acumulado, que é quando a empresa ela apura o seu resultado e as despesas foram maior que as receitas. Então, por isso, nessa situação, a empresa apura um prejuízo, esse prejuízo é contabilizado aqui diminuindo o patrimônio líquido dela. E aí, existem formas de compensação desse prejuízo acumulado. Tendo visto isso, o que nós temos ainda? Como é um balanço, então o total desse ativo deve ser igual ao total do passivo mais o patrimônio